O milionário colocou a esposa na prisão, acusando-a de provocar o aborto da amante para tomar seus bens. Mas ao sair da prisão, ela fez algo que ninguém esperava. A manhã na casa de campo começou tranquila e serena. Sentada à imponente mesa de carvalho em seu escritório com vista panorâmica, Helena passava a caneta mecanicamente pelas linhas de um contrato de múltiplas páginas. Os números e gráficos de entregas, as porcentagens de multas, toda aquela complexa arquitetura financeira normalmente se transformava em um quadro claro em sua mente em questão de minutos. Sendo o cérebro de um vasto império da construção civil e importação, ela sabia encontrar saídas para as crises mais desesperadoras. Mas hoje, os números pareciam embaçados. Deixando a caneta de lado, a mulher esfregou os olhos cansados e olhou pela enorme janela onde o vento balançava o topo dos altos pinheiros. 20 anos. Exatamente 20 anos atrás, ela e Rodrigo estavam sentados na cozinha de uma minúscula kitnet alugada na periferia de São Paulo. A memória ainda guardava o cheiro de mofo do papel de parede antigo e o gosto do macarrão puro que comiam direto da panela. Todo o dinheiro, até o último centavo, ia para o pagamento dos primeiros lotes de mercadoria. Naqueles anos, Helena tinha 3 empregos. Durante o dia, fechava o balanço na empresa de outros. À noite, entregava documentos. E de madrugada, debruçava-se sobre seus próprios orçamentos, tirando o pequeno negócio da família do buraco. A juventude, a saúde e a paz foram dedicadas a este império. Com um suspiro pesado, a dona do escritório abriu a gaveta inferior da mesa. Ali, entre pastas rígidas e pendrives com assinaturas digitais, havia um pequeno objeto de plástico branco. Um teste de gravidez com cuidado. Pegando com a ponta dos dedos, a futura mãe o colocou à sua frente. 2 listras vermelhas, vivas e nítidas. Aos 42 anos, depois de uma dúzia de clínicas caríssimas, exames intermináveis, procedimentos dolorosos e diagnósticos médicos que soavam como sentenças judiciais, depois das lágrimas derramadas no travesseiro, quando o marido já dormia, virado para a parede. E agora, um milagre. Real, palpável. Pressionando o teste de plástico contra o peito, Helena baixou a cabeça e lágrimas quentes de uma felicidade absoluta e sofrida rolaram por seu rosto. O império deles teria um herdeiro. Tudo ganhava um novo sentido. Eles teriam uma família de verdade. Enxugando o rosto com um lenço, sentiu um calor agradável se espalhar por dentro. Precisava ligar para Rodrigo. Agora mesmo. A chamada demorou a ser atendida. Finalmente, do outro lado, uma voz respondeu. Rodrigo? A voz dela tremia de alegria contida. Que horas você se libera hoje? Precisamos comemorar a noite. Tenho uma notícia incrível. Helena, não posso, o marido respondeu secamente, de forma profissional distante. Ao fundo ouvia-se um zumbido abafado de vozes e uma música rítmica. Estou numa viagem de negócios urgente para a capital. Problemas na obra do terceiro empreendimento. Os fornecedores estão atrasando os prazos. Só volto amanhã à noite. Agora não me atrapalhe, ouviu-se o som de linha ocupada. Uma mulher comum talvez ficasse ofendida. Mas o hábito de anos de pensar racionalmente prevaleceu. Rodrigo era o rosto da empresa. Ele resolvia os problemas com as pessoas, enquanto a esposa resolvia os problemas com os números. Estava cansado, sob pressão, então a festa deveria ir até ele. Trocando rapidamente o tailleur por um confortável conjunto bege pegando as chaves do carro, Helena saiu de casa. A decisão foi instantânea, ir para o apartamento na cidade que o casal mantinha para reuniões de negócios tardias ou para pernoitar após negociações difíceis, preparar o jantar e encontrar Lulá. No caminho, passou num empório de luxo. Demorou, escolhendo cuidadosamente a melhor picanha para o bife. O marido adorava o ponto perfeito. Comprou uma garrafa de um caro vinho tinto chileno, alecrim fresco, legumes, enquanto colocava as compras na sacola de papel. Sorria para seus pensamentos, ensaiando mentalmente como diria exatamente aquelas palavras, imaginando como o rosto cansado dele mudaria, como ele a abraçaria, a levantaria nos braços. A viagem até a cidade levou pouco mais de 1 hora. O apartamento ficava no bairro dos Jardins, no 15º andar de um prédio novo. Estacionando o carro na garagem subterrânea, Helena subiu pelo elevador. O corredor estava silencioso. Pegando seu molho de chaves, ela encontrou a correta e a inseriu na fechadura. O mecanismo girou suavemente, sem ruído. A porta maciça cedeu e a mulher cruzou o umbral. A primeira coisa que a atingiu foi o cheiro.
um aroma forte, enjoativamente doce, de um perfume estranho pairava como uma nuvem densa no hall de entrada. Ela parou. Aquele cheiro não tinha nada a ver com seu perfume leve e sofisticado. No chão, ao lado do puff, estavam jogados displicentemente sapatos femininos de salto alto. Do fundo do apartamento, do quarto, veio uma risada feminina abafada. Em seguida, a voz grave e familiar de Rodrigo respondeu algo. Os dedos se abriram. A pesada sacola de papel escorregou de suas mãos e bateu no piso de porcelanato. Ouviu-se um baque surdo e o som de vidro quebrando. A garrafa de vinho se estilhaçou dentro da sacola. O líquido vermelho escuro começou a escorrer lentamente pelo piso claro. A risada no quarto cessou instantaneamente. Sem sentir as pernas, a esposa traída caminhou pelo longo corredor como se estivesse se movendo sob a água. A respiração falhou, o peito doía apertado. Ao chegar à porta entreaberta do quarto, ela a empurrou. A luz da ampla janela batia diretamente em seus olhos. Na cama larga, entre os lençóis brancos amassados, estava Rodrigo. Ao lado dele, sentada, estava Larissa, sua secretária de 24 anos. Aquela mesma garota de uma família humilde que Helena, 3 anos antes, tirara de uma dívida enorme, pagando uma cirurgia complexa para sua mãe e oferecendo-lhe um bom emprego no escritório. A mesma Larissa a quem ela ensinara a etiqueta corporativa, comprando-lhe terninhos e tratando-a como uma irmã mais nova. Agora, a jovem amante vestia um exclusivo hobby de seda pura da dona do apartamento. Um presente caro, trazido de uma viagem ao exterior. O tecido, caindo displicentemente do ombro, era como um tapa na cara. O marido olhou para a esposa. Em seu rosto não havia pânico, nem susto, nem vergonha, apenas um extremo grau de irritação. Sem tentar se cobrir ou levantar, ele simplesmente puxou o cobertor para cima, fez uma careta e estalou a língua em desaprovação. Helena, quem entra assim? Você não podia ter ligado do interfone? Eu pedi para não me atrapalhar hoje. Sua voz soava trivial, como se ela o tivesse interrompido lendo o jornal da manhã. Helena abriu a boca, mas o som ficou preso na garganta seca. Olhando para o homem com quem dividiu a cama e a vida por 20 anos, ela via à sua frente um estranho completo, frio. A secretária não se mostrou nem um pouco envergonhada. Pelo contrário, em seus olhos brilhou uma luz triunfante e predatória. A garota levantou-se suavemente da cama, amarrou ostensivamente o hobby de seda alheio em sua cintura e foi até a mesa de cabeceira. Servindo-se de água de uma jarra, ela tomou um gole, desafiadora, olhando diretamente nos olhos de sua ex-benfeitora. O que foi ficou pasma, a voz de Larissa era doce, mas as palavras cortavam como uma navalha. Dá licença, velha. Você foi uma mãezona controladora a vida toda para ele, não uma esposa. O Rodrigo precisa de um herdeiro, de sangue novo, de vida, e não de uma contadora de saia com seus orçamentos. O quarto começou a girar lentamente. A amante se aproximou, apoiando a mão na borda de uma pesada mesa de vidro. Estou no 3º mês, Helena. A garota sorriu, mostrando dentes brancos e alinhados. Então junte seus relatórios, suas pastas e pode sair. Seu tempo acabou. Um zumbido agudo e penetrante atingiu seus ouvidos. O ar no quarto ficou rarefeito, faltava oxigênio. A pressão subiu bruscamente. Círculos pretos dançaram diante de seus olhos. As figuras dos que a atraíram se fundiram em uma mancha turva. O corpo parou de obedecer. Dando instintivamente um passo para trás, vacilante, Helena tentou manter o equilíbrio. A mão, em busca de apoio, moveu-se para o lado e agarrou a borda da mesa. Os dedos escorregaram, o móvel inclinou-se com um estrondo e virou. Um grande vaso de cristal que estava em cima caiu no chão, estilhaçando-se em cacos afiados. A mulher não conseguiu se manter em pé. Um forte golpe na nuca contra o parquet foi a última coisa que sentiu antes de mergulhar em uma escuridão densa e impenetrável. A consciência se desvanecia lentamente aos solavancos. Através de um véu turvo de dor deitada no chão, ela viu um movimento. A rival não perdeu um segundo. Lançando um olhar rápido para a dona do apartamento imóvel e depois para o vaso quebrado, Larissa se inclinou. Rápida, calculista, ela pegou um grande caco de vidro, cerrou os dentes e arranhou fortemente o próprio antebraço com ele. O sangue brotou. A garota imediatamente jogou o caco fora, caiu no chão e começou a gritar estridentemente em um tom único. Socorro, Rodrigo! Ela é louca! Ela está matando o meu filho! Através do zumbido em seus ouvidos, Helena ouviu passos rápidos.
Rodrigo pulou da cama. Passando por cima da esposa caída no chão, sem sequer olhá-la, ele correu para a amante que gritava, abraçando-a. Foi a última coisa que seu cérebro em colapso registrou. O cheiro forte e químico de álcool e medicamentos invadiu suas narinas. Ao tentar inspirar, Helena sentiu o peito apertar de dor. Com dificuldade, abrindo as pálpebras pesadas, viu um teto branco com uma lâmpada fluorescente brilhante. Ao lado, um monitor cardíaco apitava ritmicamente, monótono. Um quarto de hospital. Uma tentativa de mover a mão resultou em fraqueza. Dedos quentes e úmidos de alguém apertavam firmemente sua palma. Virando a cabeça, a paciente viu Sandra, sua irmã mais velha, sentada em uma cadeira de plástico desconfortável. O rosto de sua parente estava cinzento, envelhecido, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Leninha, a voz de Sandra, falhou, rouca. Inclinando-se, ela pressionou os lábios na mão da irmã. Minha querida, graças a Deus você acordou. Queria dizer algo, perguntar, mas a boca estava seca. A memória voltava em flashes dolorosos e agudos. Risadas, perfume estranho, cacos de vidro, palavras cruéis. A porta se abriu silenciosamente. Um homem de jaleco branco entrou, com um rosto cansado e uma pasta nas mãos. Aproximando-se da cama, o médico olhou para os indicadores do monitor e depois voltou seu olhar pesado para a paciente. Dona Helena, ele começou a falar baixo, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora teve uma crise hipertensiva gravíssima, perdeu a consciência e sofreu uma concussão ao cair. Olhando para ele sem piscar, a mulher instintivamente levou a mão livre à barriga. Notando o gesto, o rosto do médico se contraiu. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, ele continuou, baixando os olhos para sua pasta. Mas devido ao estresse crítico, ao espasmo agudo dos vasos sanguíneos e ao forte impacto da queda, ocorreu um descolamento. A gravidez foi interrompida. Não foi possível salvar o feto. Sinto muito. As palavras soaram pesadas e terríveis no silêncio do quarto. O sentido do que foi dito demorou dolorosamente para chegar à consciência. E quando chegou, algo dentro dela se quebrou. O pilar interno que sustentara Helena por toda a vida se partiu. Abrindo a boca, em vez de palavras, ela emitiu um grito longo e desesperado. Era o grito de alguém de quem acabavam de tirar tudo pelo que valia a pena viver. Sandra correu para ela, abraçando seus ombros, apertando-a contra si, chorando junto com a irmã. O médico recuou um passo, acostumado à dor alheia, mas ainda assim sem encontrar palavras de consolo. A mãe, enlouquecida de dor, gritava, sufocando em lágrimas, sem sentir a agulha do soro perfurar sua veia. 20 anos de trabalho árduo, a traição do marido, o sorriso de escárnio da garota que ela salvara da miséria e o mais terrível, a morte do filho tão esperado e suplicado que nem sequer teve a chance de nascer. A vida desmoronou, deixando para trás apenas o vazio. A porta rangeu novamente. O médico se virou, pronto para pedir ao visitante que saísse, mas congelou. Na soleira estava um homem desconhecido em um uniforme austero de policial. Em suas mãos ele segurava uma pasta de couro preta. Examinando o quarto com um olhar frio e profissional, o recém-chegado parou na mulher que chorava. Helena Costa Andrade, a voz do investigador era dura e desprovida de qualquer emoção. Delegado Mendes. Assim que os médicos permitirem, terei que interrogá-la. Foi registrada uma queixa-crime contra a senhora. O grito cessou. Através do véu de lágrimas, Helena olhou para o homem de uniforme, ainda sem entender que o inferno estava apenas começando. O delegado Mendes puxou uma cadeira de hospital desconfortável para perto de si. O som agudo das pernas de plástico no linóleo fez Helena estremecer. Sem olhar para a acusada, o delegado abriu a pasta preta, tirou algumas folhas grampeadas e começou a ler. A voz soava uniforme, seca, desprovida de qualquer compaixão humana. Não era um homem falando, mas a máquina do Estado. Helena Costa Andrade, foi instaurado um inquérito policial contra a senhora por lesão corporal grave, que resultou na interrupção da gravidez da vítima. As palavras chegavam aos seus ouvidos, mas se recusavam a formar sentenças com sentido. Uma tentativa de se erguer sobre os cotovelos falhou. A fraqueza a empurrou de volta para o travesseiro. Eu não a toquei. O sussurro soou como o farfalhar de papel seco. Eu passei mal. Minha pressão subiu.
tudo escureceu. Eu desmaiei e caí. Interrompendo seu fraco movimento com a mão, Mendes tirou silenciosamente várias fotografias coloridas da pasta e as colocou sobre o lençol branco do hospital. As imagens eram assustadoramente nítidas. Nelas, em primeiro plano, estava o braço de Larissa, um arranhão irregular no antebraço, sangue fresco. A foto seguinte mostrava a própria garota, sentada no chão, com os cabelos desgrenhados e marcas de hematomas artificialmente desenhadas no pescoço e ombros. Isso é mentira, disse Helena, engolindo com dificuldade a saliva espessa. Ela mesma pegou o caco. Eu vi. Eu ainda estava consciente por alguns segundos. Ela mesma se cortou. Senhora Andrade, suspirando pesadamente, o delegado guardou as fotografias. Tenho o depoimento oficial de uma testemunha, seu marido, e ele confirma integralmente as palavras da vítima. Pegando outra folha, o delegado continuou a leitura com voz monótona. Minha esposa, em estado de agressividade e ciúme incontroláveis, invadiu o apartamento. Ao ver a vítima, começou a gritar ameaças e depois a atacou, empurrando-a contra a mesa de vidro, o que levou à queda, aos ferimentos cortantes e ao consequente aborto. Fechando os olhos, a mulher sentiu como cada palavra lida ecoava com uma dor aguda. Rodrigo, o homem com quem ela dividiu o pão, as ideias e a cama por longos 20 anos, assinara friamente aquele papel. Estava lá no quarto, olhando para a vida destruída da esposa e planejando sua aniquilação. Depois de fazer mais algumas perguntas formais e pedir que assinasse o protocolo, Mendes recolheu os papéis e saiu. Um silêncio pesado pairou no quarto. Sandra, sentada no canto, chorava baixinho, cobrindo a boca com a mão. Não havia mais lágrimas. Dentro dela formou-se um vazio frio e sugador. A porta se abriu novamente, dando passagem a Rodrigo. Ele parecia impecável, em um terno azul escuro feito sob medida e uma camisa nova. O enorme e pretensioso buquê de rosas brancas em suas mãos parecia uma zombaria. As flores favoritas da esposa agora exalavam um aroma adocicado e pesado de funeral. Entrando e ignorando a cunhada, o empresário colocou o buquê em um vaso de plástico vazio no parapeito da janela. Ajeitando os punhos da camisa e exibindo um relógio caro, ele se sentou no lugar do delegado. O rosto de Sandra ficou vermelho. Ela se levantou de um salto. — Como você ousa vir aqui? Gritou a irmã com a voz embargada. — O que você fez, Rodrigo? Você sabe que ela não tocou em ninguém. Você matou o filho de vocês. Sem sequer dignar a mulher que gritava com o olhar, o visitante disse baixo, mas de forma categórica: Sandra, saia. Eu e minha esposa precisamos conversar sobre negócios. Recebendo um leve aceno de cabeça da irmã, Sandra, enxugando o rosto com um lenço, saiu para o corredor, fechando a porta com força. Inclinando-se para perto da cama, Rodrigo revelou o rosto de um negociador implacável que veio para selar a vitória. Nenhuma gota de remorso, nenhuma sombra de compaixão. Desculpe, Helena, o tom neutro feria os ouvidos. Mas foi necessário. O olhar da doente tentava encontrar em seus olhos algo de humano, um eco daquele rapaz que um dia aquecera suas mãos em seus bolsos no ponto de ônibus. Em vão, diante dela, sentava-se um negociante estranho e calculista. Por quê? Foi tudo o que sua boca seca conseguiu articular. O sorriso do marido era cheio de um desprezo que a fez sentir um frio físico. Você não entende? Você, uma mulher tão inteligente, a melhor analista que eu conheço, calcule você mesma. Se simplesmente nos divorciássemos por causa da minha traição, você faria uma guerra. Entraria com um pedido de partilha de bens. Você conhece todas as minhas contas, todas as transações, cada empresa de fachada. Você esvaziaria a empresa e me deixaria na miséria. Eu não posso permitir isso. Recostando-se na cadeira e cruzando os braços, ele continuou. Você se lembra, há 10 anos, quando tivemos problemas com a Receita Federal, foi você mesma que propôs este esquema. Você insistiu que transferíssemos todos os principais ativos, todos os depósitos e contas para o meu nome, para a segurança do negócio, como você dizia. Legalmente, Helena, o império é meu e não vou entregá-lo a ninguém. As palavras soavam cruéis e calculistas. A armadilha, construída com suas próprias mãos para proteger o negócio em comum, finalmente se fechou. Eu te contratei para ser minha esposa, Helena, disse o marido, destacando lentamente cada palavra. Mas você não cabe mais no meu orçamento. A Larissa me dá vida. Ela me olha como se eu fosse um deus. E você
Só relatórios, repreensões e controles sem fim. Tirando um papel dobrado do bolso interno, ele o colocou na mesa de cabeceira. Aqui está uma confissão espontânea. Escreva que estava em estado de forte emoção, que não controlou seus sentimentos. Meu advogado cuidará de tudo. Vão te dar uma pena condicional, você fica em casa. Se começar a lutar, a gritar sobre sua inocência, eu te coloco na cadeia de verdade. Farei com que te declarem um perigo para a sociedade. Eu tenho dinheiro, Helena, e você agora não tem nada. Ajeitando a lapela do paletó e lançando um último olhar para a esposa, Rodrigo saiu. Lentamente, virando a cabeça para o papel de parede desbotado do hospital, Helena olhava para ele, sem piscar. A analista dentro dela admitia a derrota. A partida estava perdida. 2 semanas depois, ela foi transferida para um centro de detenção provisória. O contraste gritante entre o quarto de hospital limpo e a cela do presídio foi mais um choque. O cheiro pesado de umidade, corpos sujos e comida ruim impregnava a pele. O clangor de trancas de ferro, os gritos rudes dos guardas, as paredes cinzas com tinta descascada. O novo mundo foi projetado para quebrar à vontade. Sentada na dura beliche de metal, coberta por um cobertor áspero, Helena quase não comia. O sono vinha em fragmentos, trazendo pesadelos pesados. No 5º dia, foi chamada ao gabinete do advogado. O jovem advogado, Vitor, usava um terno caro e um relógio de ouro. O cheiro de perfume de grife denunciava inequivocamente a fonte de financiamento de seus serviços. Sem se dar ao trabalho de cumprimentá-la, o defensor tirou os papéis da pasta e os jogou displicentemente sobre a mesa. Dona Helena, estudei o seu caso. O tom animado contrastava com o ambiente sombrio. A situação é complicada. Os depoimentos das testemunhas e da vítima estão contra você, além do seu estado emocional instável após a perda. Bem, você entende. Eu não toquei em ninguém. Inclinando-se para frente, Helena encontrou uma fraca firmeza na voz. Verifiquem as câmeras de segurança do nosso prédio. Verifiquem as gravações do apartamento. O Rodrigo sempre instalava câmeras escondidas na sala de estar. Deve mostrar que eu caí sozinha. O sorriso condescendente de Vitor foi mais eloquente que palavras. Não havia câmeras naquele dia, dona Helena. Manutenção técnica do sistema. As gravações não existem. É mentira! A indignação veio à tona. Ele as apagou. Peçam uma perícia no equipamento. Verifiquem o prontuário médico da Larissa. Como ela poderia perder um filho com um corte no braço e uma queda em um piso plano? A polidez desapareceu instantaneamente do rosto do advogado. O olhar duro e o sussurro frio não prometiam nada de bom. Escute-me com atenção. O Rodrigo tem tudo sob controle. As perícias mostrarão o que for preciso. Os médicos confirmarão o que for preciso. Você está brincando com fogo agora. Se negar no tribunal começar a acusar seu marido de fraude, o juiz ficará irritado e lhe dará a pena máxima. Você irá para uma penitenciária de onde voltará inválida. Empurrando os papéis para ela, ele deu o veredito. Fique em silêncio no tribunal. Admita a culpa. Arrependa-se da forte emoção. Eu negociarei uma pena mais branda. É sua única chance de sair desta história com perdas mínimas. Assine. Olhando para a caneta cara e brilhante, a acusada sentia-se encurralada. A justiça era impotente diante do dinheiro de Rodrigo. Levantando-se da mesa, ela se dirigiu silenciosamente para a porta, ignorando o estalar de língua irritado do advogado. O céu nublado derramava uma chuva fria sobre as altas janelas do Fórum Regional. Sob escolta, Helena foi levada ao tribunal. As algemas só foram removidas dentro da cabine de vidro. A mulher emagrecida, vestindo uma gola rolê preta e calças escuras, parecia a sombra de si mesma. O salão vazio abrigava apenas a juíza corpulenta, o promotor Vitor, Rodrigo e Larissa. O espetáculo começou. O talento de ator do marido era impressionante. Voz baixa e embargada, pausas, suspiros profundos. Meritíssima, a cabeça baixa expressava profundo pesar. Eu amava minha esposa. Passamos por muita coisa, mas sua obsessão por controle, sua incapacidade de me dar um filho, isso a enlouqueceu. Ela se tornou agressiva, desconfiada. Naquele dia, ela invadiu o apartamento, viu a Larissa e simplesmente perdeu a cabeça. Ela me privou do meu herdeiro, do meu filho tão esperado. A juíza sentia com compaixão, olhando para o rosto do homem coberto pelas mãos. A performance de Larissa foi impecável, sem marcas, sem maquiagem. Um vestido preto, um lenço escuro, uma palidez antinatural, voz baixa, soluços, um relato sobre o susto, os gritos e o empurrão.
Ouvindo essa mentira, a Ré sentiu um torpor frio crescer dentro de si. Tentativas de protestar eram duramente reprimidas pela juíza. O advogado permanecia em silêncio. Durante um breve intervalo, enquanto as autoridades saíam e o guarda se distraía, a amante se aproximou da barreira de vidro. A máscara de luto desapareceu, dando lugar a um sorriso maldoso e triunfante. Aproximando o rosto do vidro, ela pronunciou claramente: "Seu tempo acabou, Leninha. Acostume-se com a boia e o beliche, enquanto eu escolho novas cortinas italianas para o seu quarto. E, a propósito, já mandei jogar todos os seus trapos velhos no lixo. É o lugar deles." Piscando, a garota voltou ao seu lugar e retomou a máscara de pesar com a chegada de Rodrigo. As palavras não causaram nova dor. Não havia mais força nem emoções. Todos de pé. A leitura monótona da sentença, salpicada de termos jurídicos. O tribunal decide condenar Helena Costa Andrade como culpada pelo crime e aplicar a pena de privação de liberdade por 3 anos a ser cumprida em regime fechado. O golpe do martelo pôs um ponto final na história. O silêncio do salão era quebrado apenas pelos abraços dos vitoriosos. Eles levaram tudo: o dinheiro, a empresa, a casa, o filho não nascido e a liberdade. Vitor se aproximou e passou os papéis por uma fresta. Dona Helena, 3 anos não é muito. Aqui está a renúncia ao recurso de apelação. Assine. O Dr. Rodrigo prometeu condições razoáveis na colônia. Se começar a escrever reclamações, será transferida para um presídio de segurança máxima no norte do país. Assine. Olhando para os documentos, a condenada pegou a caneta e colocou uma assinatura nítida. Não havia medo do norte. Simplesmente, a antiga Helena, a esposa amorosa e construtora, estava morta. Tudo que era humano, suave, capaz de perdoar, desapareceu. O clique das algemas, o puxão do guarda. O passo firme pelo corredor do tribunal marcava o início de um novo caminho. Na cabeça, em vez de pânico, formava-se um esquema assustadoramente frio. O balanço foi quebrado e a melhor auditora do mundo tinha a obrigação de restaurá-lo, a qualquer custo. O pesado camburão com janelas gradeadas sacudiu e parou. O motor morreu, e no silêncio que se seguiu, ouviu-se do lado de fora o latido alto e furioso de cães e o som de portões de metal sendo abertos. Sentada no banco duro do veículo, pressionando o ombro contra a parede de metal fria, Helena não olhava para as outras mulheres. Seu olhar vazio estava fixo no chão, nas manchas de sujeira de sapatos alheios. Para fora, uma de cada vez, mãos para trás, comandou uma voz masculina rude. Com dificuldade, levantando-se sobre as pernas dormentes, a prisioneira desceu os degraus de metal para o asfalto molhado. Altos muros de concreto com espirais de arame farpado delineavam as fronteiras do novo mundo. Guardas com pastores alemães alinhavam as recém-chegadas em uma fila. Ali, nem os méritos passados, nem as contas bancárias, nem os ternos caros importavam. Ali, tudo começava do zero, e esse zero era absoluto. A ala de triagem recebeu as transferidas com um cheiro acre e sufocante de água sanitária, tinta velha e corpos sujos. O procedimento de registro foi metódico e humilhante. Foi preciso tirar toda a roupa. O chão de cerâmica frio queimava os pés descalços. Após uma revista indiferente, uma agente penitenciária jogou uma pilha de roupas do presídio em um banco de madeira. "Vista-se! Suas coisas vão para o depósito." Helena vestiu a roupa íntima áspera e arranhada, depois uma camisa grossa e um uniforme cinza disforme, 2 números maior. No peito, um remendo retangular branco. O status de diretora financeira de uma grande empresa desapareceu, deixando apenas um número espremido nos limites de uma rotina rigorosíssima. As primeiras 3 semanas na colônia se fundiram em um longo túnel cinzento. A existência tornou-se mecânica: levantar ao comando, arrumar a cama dura sem uma única dobra no cobertor, contagem no pátio sob o vento frio. Na cantina, a tigela de alumínio com um mingau, sem gosto, permanecia intocada. A novata simplesmente observava a massa cinzenta esfriar. Na cela, projetada para 10 pessoas, havia um zumbido constante de vozes. Discussões, choro, risos. Ignorando as conversas, Helena sentava-se em sua cama, abraçando os joelhos e olhando para a parede, onde a velha tinta verde descascava. Dentro dela, formou-se um vazio absoluto e surdo. A apatia paralisava movimentos e pensamentos. O mecanismo de defesa do cérebro bloqueava as memórias de Rodrigo e Larissa, porque a consciência da profundidade do que aconteceu a teria enlouquecido.
No 21º dia, um guarda chamou seu sobrenome. Andrade, pra fora. Visita pra você. Levantando-se lentamente sobre pernas de algodão, a condenada caminhou pelo longo corredor. Não sentia medo nem alegria. A sala de visitas de curta duração era dividida ao meio por uma divisória sólida, com vidros grossos e opacos. Através desse obstáculo, o mundo parecia distorcido, irreal. Sentando-se no banco parafusado ao chão, Helena pegou o pesado fone de telefone. Do outro lado estava Sandra. A irmã mais velha parecia estar cumprindo pena a ela mesma. Rosto emagrecido, olheiras escuras, cabelos brancos visíveis na raiz. Leninha, a voz de Sandra no fone soou abafada, com muita interferência. Minha querida, como você emagreceu. As palavras não vinham. A irmã mais nova simplesmente olhava através da barreira opaca, incapaz de abrir os lábios. Eu trouxe uma sacola de coisas para você. Sandra começou a falar apressadamente, tentando esconder as lágrimas que se aproximavam. Chá bom, doces, roupas de baixo quentes, meias de lã, disseram que vão deixar passar. Leninha, apenas aguente firme, ouviu? Vamos pensar em algo. Sandra, a garganta seca produziu um som áspero e rangente. Não precisa pensar em nada. Acabou. Os lábios do outro lado do vidro tremeram. Baixando os olhos para os joelhos, Sandra tirou do bolso de sua jaqueta velha um saquinho de plástico pequeno e amassado. Eu não sabia se devia te contar ou não. A visitante engoliu em seco. O Rodrigo levou aquela garota para a casa de campo de vocês logo no dia seguinte ao julgamento. Essa notícia era esperada, não causou nova dor. Eu fui lá. Lágrimas rolaram pelo rosto da irmã. Queria pegar suas coisas pessoais, as fotos da mamãe, seus diplomas, alguma roupa. O segurança não me deixou entrar. Disse que o dono proibiu, e então eu vi. A voz de Sandra falhou. Ela pressionou o saquinho contra o vidro opaco. Ela estava levando sacos de lixo pretos para os contêineres do lado de fora. A Larissa. Eu esperei ela ir embora e fui até lá. Um dos sacos estava rasgado. Lena, lá estavam suas coisas, seus livros, seus lenços. Ela simplesmente jogou toda sua vida no lixo. E lá estava isso. Com os dedos trêmulos, o saquinho foi aberto. Dentro havia um minúsculo sapatinho de tricô amarelo. O tempo na sala de visitas parou. Aquele dia foi lembrado nos mínimos detalhes. 3 meses antes, voltando da clínica após mais um procedimento doloroso, Helena entrou em uma pequena loja de artigos para bebês. Viu aqueles sapatinhos amarelos e os comprou para dar sorte. Por muito tempo, eles ficaram escondidos na gaveta de cima da cômoda, entre as roupas íntimas. Larissa vasculhou aquelas coisas, encontrou o sapatinho destinado ao filho não nascido e o jogou no lixo. Eu só encontrei um. Não consegui achar o outro na sujeira. Sandra chorava compulsivamente, sem se importar com os guardas. Leninha, eu lavei. Vou guardá-lo. Apenas viva, eu te imploro. Uma dor profunda e pesada subiu de dentro, rompendo a apatia. O peito apertou tanto que tudo escureceu. Lentamente, colocando o fone no gancho e sem esperar o fim da visita, Helena se levantou e foi para a porta. O retorno à cela se apagou da memória. O toque de recolher soou às 22. A luz principal se apagou. Restou apenas a fraca luz de emergência sobre a porta. O silêncio pesado era quebrado apenas pela respiração regular das mulheres adormecidas. Escondendo-se sob o cobertor áspero, Helena fechou os olhos, mas diante dela, persistentemente, estava o sapatinho amarelo em um container de lixo sujo. A imagem do bebê não nascido, pisoteado, descartado como inútil, a dominou completamente. A dor, cuidadosamente escondida todas aquelas semanas, desabou com uma força esmagadora. Ela mordeu com força o tecido grosso da fronha e, fechando os olhos com força até ver círculos vermelhos, a mãe infeliz emitiu um gemido rouco e sufocado. Ela chorava, engasgando com as próprias lágrimas, tremendo por todo o corpo. Era a agonia de alguém que perdeu tudo. Apertando fortemente a mandíbula para não gritar, ela tentava evitar ser enviada para a solitária por quebrar o silêncio. As lágrimas queimavam seu rosto. Um gosto salgado e metálico de sangue apareceu em sua boca por ter mordido o lábio, mas a dor física não era sentida. Naquela noite, o desespero atingiu seu limite. Pior não poderia ficar. A manhã começou com um som agudo da sirene. Sentando-se na cama, Helena sentiu um vazio absoluto. Os olhos estavam inchados e ardiam. O lábio tinha uma casca de sangue, mas não havia mais lágrimas. A dor levara todos os sentimentos bons, deixando para trás apenas um vazio frio. As mulheres na cela se agitavam em volta da única pia.
Larissa jogou as coisas do meu filho no lixo. Rodrigo assistiu a isso e ficou calado. Eles estavam comemorando a vitória. Ao lado, a cama vizinha rangeu. Na beirada do colchão, Vera Lúcia sentou-se pesadamente. Essa colega de cela tinha cerca de 60 anos. Ex-advogada tributarista cumpria pena por se recusar a assinar documentos falsos durante a tomada hostil de uma empresa. Traída por ex-sócios, Vera tornou-se uma autoridade local por sua inteligência e caráter. Ela observou por um longo tempo, em silêncio, o rosto pálido e emagrecido da vizinha e o ferimento no lábio. E aí, já chorou tudo que tinha para chorar? A voz da velha advogada era grave, um pouco rouca por causa dos cigarros baratos. Nela soava uma cansada constatação de fato. Helena virou lentamente a cabeça. Eles jogaram as coisas do meu filho no lixo, disse ela sem vida, numa caçamba. Um sorriso duro e amargo, de quem conhecia muito bem a natureza humana, deslizou pelo rosto de Vera. E você achava que eles iam colocar numa moldura de vidro? Pegando um doce e desembrulhando-o, a mentora continuou. Escute bem, garota. Você acha que é a única aqui? Metade deste pavilhão está presa por causa de homens. Umas foram incriminadas, outras levaram a culpa por dívidas. Inclinando-se mais perto, ela olhou com um olhar penetrante, que arrepiava a pele. Você vai ficar aí se lamentando por muito mais tempo? Com lágrimas, você não vai acertar as contas deles. Suas crises de choro, à noite, não os deixarão mais ricos lá fora, e você apodrecerá mais rápido aqui. Queria desviar o olhar, mas o olhar da velha advogada fez congelar. Me disseram que você era peixe grande lá fora, acrescentou Vera, baixando a voz. Diretora financeira, contadora, o cérebro de um império, ganhava dinheiro a rodo, criava esquemas, um leve aceno de cabeça. Então use esse cérebro. Tiraram sua liberdade, mas não tiraram sua cabeça. Pare de ser vítima. Só que agora não calcule o lucro deles, mas sim os erros deles. Desmembre a vida deles em números. Desmonte-os peça por peça. As pessoas mentem, Helena. Os números não choram e não mentem. Seu marido te traiu porque achou que você ia quebrar. Prove a ele que ele calculou mal os riscos. Dando um tapinha no joelho da vizinha, Vera Lúcia se levantou e foi para a pia. As palavras ecoavam na cabeça vazia. Desmembre em números. Os números não mentem. Algo estalou por dentro. O torpor começou a recuar, dando lugar a uma lógica fria. A mente analítica, a única coisa que sempre a salvara nas crises, começou a despertar novamente. Na memória, surgiu o rosto de Rodrigo no tribunal, sua certeza da impunidade, o sorriso insolente de Larissa. Eles estavam certos de que a ameaça havia desaparecido. Na noite do mesmo dia, após o jantar, Vera olhou para a porta da cela e enfiou 2 objetos sob o cobertor de Helena. Era um caderno comum, quadriculado, com capa de papelão cinza e uma caneta esferográfica azul barata, trocada com a cozinheira por um pouco do chá da sua encomenda. Aqui está sua ferramenta, auditora, disse a aliada em voz baixa. Comece a trabalhar. À noite, quando a cela mergulhou no sono, o trabalho começou. A fraca luz amarela da lâmpada de emergência caía sobre os joelhos da mulher sentada no beliche. Abriu-se a página em branco, perfeitamente quadriculada. O cheiro de papel de gráfica parecia melhor que qualquer perfume caro. Os dedos apertaram o corpo de plástico da caneta. Uma inspiração profunda limpou a consciência das memórias desagradáveis. Seu lugar foi ocupado por colunas organizadas de números de contas, nomes de pessoas jurídicas e datas de transferências bancárias. A memória, treinada por anos, era impecável. 2 linhas verticais perfeitas dividiram a primeira folha em 3 colunas. No topo da primeira coluna, uma caligrafia nítida e cuidadosa escreveu: Empresas de fachada e laranjas. Na segunda, contas offshore e transações de Rodrigo. A terceira coluna era destinada ao mais importante: provas da falsa denúncia. Mergulhando nos recônditos de sua mente, a vingadora começou a escrever os nomes das empresas criadas para sonegar impostos. Surgiam valores, sobrenomes de diretores nominais, datas de grandes transferências para paraísos fiscais nas Ilhas Cayman. Essa teia foi criada por suas próprias mãos, tornando-se impenetrável para auditorias. Mas o criador do sistema conhece suas vulnerabilidades melhor do que ninguém. Linha por linha, o caderno se enchia de fatos. O trabalho progredia de forma rápida e concentrada. O rosto se transformou. As rugas de dor desapareceram. O olhar parou devagar. As feições se aguçaram. Tornaram-se duras, pétreas. Naquela noite, na cela de uma penitenciária feminina,
A esposa abandonada e de luto desapareceu. Em seu lugar surgiu uma auditora implacável e metódica, iniciando seu processo mais importante, a auditoria da traição. O balanço tinha que ser fechado, até o último centavo. O sistema prisional funcionava segundo suas próprias leis, ocultas aos olhos de fora. Onde as regras oficiais terminavam, começavam a agir fios invisíveis de conexões, dívidas e favores mútuos. Vera Lúcia, apesar do uniforme da prisão, não perdera sua influência. Ela sabia quais cordas puxar para que o mecanismo do lado de fora entrasse em movimento. 3 dias depois que Helena começou seus registros, ela foi chamada para ver um advogado. A sala de reuniões com defensores era diferente da sala de visitas para parentes. Aqui não havia vidro opaco e telefones, apenas uma mesa estreita parafusada ao chão e 2 cadeiras, uma de cada lado. O advogado Dr. Arruda era um homem corpulento de uns 50 anos, com um olhar pesado sob sobrancelhas grossas e uma barba grisalha bem aparada. Ele usava um terno de lã antiquado, mas caro. Sobre a mesa, ele imediatamente colocou uma pasta volumosa de documentos, criando a aparência de trabalho ativo em um recurso. Boa tarde, dona Helena. Sua voz era grave e compassada. Pediram-me para dizer que o processo foi iniciado, mas preciso de detalhes. Com que estamos trabalhando exatamente? A prisioneira sentou-se à sua frente. Ela não perdeu tempo com longas explicações. Seus movimentos eram econômicos e precisos. Sob a mesa, escondido da câmera de vigilância que pairava no canto do teto, ela abriu o punho. Um pequeno quadrado de papel firmemente enrolado passou de sua palma para a mão larga do Dr. Arruda. O advogado não mudou de expressão. Ele continuou falando sobre as normas processuais com a mesma tranquilidade, enquanto seus dedos desdobravam discretamente o bilhete sob a cobertura da pasta larga. No bilhete havia apenas um parágrafo curto, escrito em letras de forma: encontrar detetive particular. Alvo: Clínica Vida Plena. Médico responsável: verificar fato da gravidez e aborto de Larissa. É uma farsa. Dr. Arruda leu o texto, baixando os olhos. Em seguida, tirou do bolso interno do paletó uma cigarreira de metal, abriu-a, colocou o bilhete dentro e fechou-a com um clique suave. Entendi sua posição, disse o advogado, recolhendo os papéis. Vamos fazer os requerimentos necessários. As pessoas vão trabalhar. Aguarde notícias. Ao voltar para a cela, Helena cruzou o olhar com Vera. A velha advogada levantou uma sobrancelha interrogativamente. Helena sentiu quase imperceptivelmente. O Arruda vai passar o caso para o Fábio, disse Vera em voz baixa à noite, quando estavam lado a lado na pia. Fábio é um ex-policial. Os próprios colegas queriam prendê-lo, porque ele não aceitou suborno para fechar os olhos para a sujeira deles. Eu o tirei dessa enrascada na época. Ele me deve a vida e a liberdade. Por essa dívida, ele fará o impossível para conseguir o que precisamos. Fábio não gostava de longas vigilâncias, mas sabia esperar. Naquela noite, uma chuva fria e persistente caiu sobre a cidade. As gotas batiam no teto de um sedã cinza discreto, estacionado do outro lado da rua da clínica particular de luxo Vida Plena. O detetive estava ao volante, tomando um café frio de um copo de papel. Ele estudava o alvo há 3 dias. Dr. Igor, o ginecologista-chefe da clínica, gostava de dinheiro, ternos caros e bom conhaque. Ele tinha uma vulnerabilidade, vivia além de suas posses. Fábio, usando antigos contatos da polícia, descobriu rapidamente de onde vinha o dinheiro do médico para seu novo SUV. Dr. Igor vendia receitas de medicamentos psicotrópicos e analgésicos fortes, prescrevendo-os para pacientes inexistentes. Às 20, o médico saiu pelas portas de vidro da clínica, abriu um grande guarda-chuva preto e caminhou rapidamente em direção ao seu carro. Fábio ligou o motor. O médico não foi para casa. Ele estacionou em frente a um bar caro e mal iluminado no centro da cidade. Dando-lhe uma vantagem de 10 minutos, o perseguidor entrou em seguida. No bar, tocava um jazz suave. Cheirava fumaça de cigarro, couro e carne grelhada. Dr. Igor estava sentado sozinho em um canto. Diante dele, um copo-balão com um líquido âmbar. O médico tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. Fábio se aproximou da mesa e, sem pedir permissão, sentou-se no sofá de couro em frente. Ocupado, resmungou o médico, colocando os óculos. Acho que não, respondeu o recém-chegado calmamente. Ele tirou uma pasta fina de plástico de debaixo da jaqueta e a colocou sobre a mesa. O ginecologista franziu a testa. Sua mão se moveu em direção ao botão para chamar o garçom. Eu não faria isso, Dr. Igor,
A voz de Fábio era calma, mas continha uma força pesada e opressora. Se você chamar a segurança agora, esta pasta estará amanhã de manhã na mesa de um delegado do Departamento de Narcóticos. O dedo do médico parou a 1 milímetro do botão. Ele lentamente baixou a mão para a mesa. Quem é você? O que você quer? A voz tremeu, revelando o medo crescente. O detetive empurrou a pasta para mais perto dele. Abra. Dê uma olhada. Com os dedos trêmulos, Dr. Igor abriu a capa de plástico. Na primeira folha, havia uma impressão do banco de dados de farmácias, datas, carimbos, nomes de pacientes. Na segunda folha, uma cópia de receitas com sua assinatura pessoal. Na terceira, fotos de pessoas de aparência muito específica que estavam usando essas receitas. O médico empalideceu. Suas bochechas afinaram. Ele engoliu em seco, olhando para os papéis. Isso é um erro. Alguém falsificou meus carimbos. Poupe-me. Fábio recostou-se no sofá. Você sabe muito bem que uma perícia comprovará sua assinatura em 2 dias. Você pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Cassação da licença e confisco de bens. Mas meu objetivo não é te prender. Não sou da polícia. Estou resolvendo um assunto particular. Qual? O médico agarrou a borda da mesa. Fábio tirou uma foto de Larissa do bolso e a colocou sobre as receitas. A paciente Larissa, esposa do empresário Rodrigo, alguns meses atrás você emitiu um atestado de que ela perdeu um filho como resultado de agressão física. O rosto do médico refletia uma luta interna. Ele olhou para a foto, depois para a pasta com as provas. Não posso discutir diagnósticos, sigilo médico. O sigilo médico não se aplica a crimes. Cortou secamente o interlocutor. Ou você me conta tudo como foi agora, gravado, e me entrega o prontuário médico real. Ou amanhã eles vêm aqui com um mandado de busca. Escolha. Seu SUV ou um uniforme de presidiário. Dr. Igor olhou para seu copo de conhaque. Sua mão tremia tanto que o líquido derramou na madeira escura da mesa. Ele entendeu que estava encurralado. Ligue o gravador, disse ele roucamente. Fábio pegou o celular e apertou o botão de gravação. Conte-me desde o início. O médico enxugou o suor da testa com um guardanapo de papel. Ela não estava grávida. As palavras saíam com dificuldade. Ele se atrapalhava constantemente. Ela não pode ter filhos em nenhuma circunstância. Tem uma forma avançada de uma infecção antiga, obstrução total das trompas, infertilidade crônica. Isso está registrado no prontuário inicial dela, quando ela veio para a primeira consulta há 6 meses. O detetive se inclinou para a frente, sem tirar os olhos dele. E o atestado de aborto, os hematomas? O marido dela, Rodrigo. Ele veio no dia seguinte ao incidente, a trouxe. O braço dela estava realmente cortado, mas não era um corte de queda em vidro, foi feito de propósito. Os hematomas nós desenhamos com maquiagem cênica para as fotos. Ele me pagou R$500 mil em dinheiro para criar um histórico médico falso, ultrassons retroativos e o atestado de interrupção da gravidez devido a trauma. Onde está o prontuário verdadeiro? Perguntou Fábio. No arquivo físico. Criamos um novo histórico eletrônico falso para ela e eu simplesmente guardei o prontuário antigo em uma gaveta distante, por precaução, caso ele decidisse me chantagear. Decisão sábia, Fábio desligou o gravador. Agora vamos para a clínica. Você vai me trazer o original do prontuário verdadeiro dela e uma cópia do falso. E então, esta pasta com suas receitas ficará no meu cofre. Acordo fechado? O médico assentiu em silêncio. Parecia completamente esmagado. Fábio pegou cuidadosamente a pasta da mesa. Ele conseguiu o que viera buscar. Provas irrefutáveis que esperavam o momento certo. A vida na colônia seguia um cronograma rígido, contando os dias monotonamente. Para Helena, esse ritmo era uma salvação. Ela trabalhava na oficina de costura, sem entrar em conversas inúteis, cumprindo a meta. À noite, sentava-se sobre seu caderno. 1 mês após a conversa com o advogado, ela foi chamada novamente. Mas desta vez não para ver seu defensor. Ela foi levada a outra sala, era chamada Sala da Diretoria, que às vezes era cedida por um bom dinheiro a visitantes influentes. Aqui não havia bancos parafusados. Havia uma mesa de escritório normal, 2 cadeiras macias e persianas limpas nas janelas. Sentado à mesa estava Rodrigo. Ele não tirou seu caro casaco de caxemira, como se temesse se sujar com o ar local. Dele emanava um cheiro sutil, mas perceptível, de perfume caro, bom café e liberdade, o mundo que ele lhe roubara. Quando Helena foi levada para a sala, o guarda fechou a porta silenciosamente por fora, deixando-os a sós. O marido examinou lentamente a esposa. Seus olhos percorreram o uniforme grosseiro e folgado,
o cabelo curto, as maçãs do rosto afundadas e as mãos sem manicure. Em seu olhar misturavam-se nojo e a piedade do vencedor. Sente-se, Helena, disse ele, apontando para a cadeira em frente. Olhe no que você se transformou. E eu te avisei, disse para não fazer movimentos bruscos. A mulher sentou-se, mantendo as costas perfeitamente retas. Seu rosto permaneceu impenetrável. Nenhum nervo dentro dela tremeu. Ela sabia algo que ele ainda não sabia. Ontem, o advogado Arruda, através de um guarda confiável, lhe passara um bilhete com 2 palavras: diagnóstico confirmado. O empresário abriu sua pasta de couro e tirou uma fina pilha de documentos. Ele os espalhou sobre a mesa de forma que o texto ficasse voltado para ela. Vim resolver as últimas formalidades. Sua voz soava profissional, sem emoção. Você já está presa há mais de 1 mês. O inverno está chegando. Aqui é frio, a comida é ruim, as pessoas ao redor são peculiares. Sua saúde não vai aguentar. Ele bateu com uma caneta de ouro nos papéis. Isto é uma procuração geral para administrar e dispor de seus bens pessoais, o pouco que ainda resta em seu nome. Seu apartamento, herança de seus pais, suas contas poupança pessoais, mais uma renúncia total a qualquer pretensão sobre a participação na empresa. Helena olhou para os papéis. Ele queria levar tudo, deixá-la na rua, sem um centavo, depois da prisão. Assine, o visitante empurrou a caneta para ela. Entregue tudo voluntariamente e sem brigas judiciais. Nos divorciaremos discretamente. Se fizer isso agora, cumprirei minha promessa. Pagarei as pessoas certas aqui. Você será transferida para condições mais leves e em alguns meses sairá em liberdade condicional por bom comportamento. Começará uma nova vida. Ele fez uma pausa. Sua voz tornou-se pesada, ameaçadora. E se não assinar, farei com que encontre uma faca artesanal no seu colchão ou drogas no seu armário. Vão aumentar sua pena por infração disciplinar. Você será transferida para um presídio de segurança máxima, de onde pessoas como você não voltam sãs. Ficará na solitária até o fim da pena. Pense bem, você não tem escolha. Helena olhava para ele. Rodrigo estava sentado à sua frente, confiante em seu poder absoluto, certo de que segurava todos os fios do destino dela. Ele estava acostumado a quebrar as pessoas com dinheiro e medo. Lentamente, estendendo a mão, ela pegou a caneta. O marido sorriu vitorioso, condescendente. Ele relaxou os ombros, recostando-se na cadeira. Ele sempre soube que todo orgulho tem seu preço, e o instinto de autopreservação na prisão funciona melhor do que qualquer argumento. Helena não tirou a tampa da caneta. Ela a colocou sobre os documentos e depois olhou diretamente nos olhos do marido. O olhar era tão pesado, gelado e calmo que o sorriso começou a desaparecer lentamente do rosto dele. Com as 2 mãos, a prisioneira pegou a pilha grossa de documentos. Com um movimento brusco e confiante, ela os rasgou ao meio. O papel grosso fez um som alto e seco no silêncio da sala. Em seguida, ela juntou as metades e as rasgou novamente em 4 partes. Rodrigo se inclinou para a frente. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo? Ele sussurrou. Helena jogou os pedaços de papel sobre a mesa. Você sempre foi um péssimo homem de negócios, Rodrigo. Cada palavra soava pesada e imponente. Você não sabe avaliar riscos. Você investiu numa fraude, numa garota que nem sequer pode ter filhos. O rosto do homem se contraiu, a cor subiu para suas bochechas, espalhando-se pelo pescoço. Do que você está falando? Sua voz falhou. Eu sei a verdade, Rodrigo. O tom calmo não mudou. Ela tem infertilidade crônica. Ela nunca esteve grávida de você. O herdeiro de vocês é uma farsa de R$500.000, comprada de um médico da clínica. Seu ativo desvalorizou completamente. Você me prendeu por nada e eu não vou assinar nada. Rodrigo explodiu. A máscara do bilionário polido caiu no mesmo instante. A consciência de que seu maior segredo, a base de todo o processo criminal, fora descoberto por uma mulher sentada à sua frente em um uniforme de presidiária, feriu seu ego. Ele se levantou da cadeira, a cadeira voou contra a parede com um estrondo. O rosto ficou vermelho de raiva. Ele começou a gritar. Você vai apodrecer aqui. Está me ouvindo? Eu vou te esmagar. Ele bateu com o punho na mesa com toda a força. Os papéis voaram pela sala. Ele se debruçou sobre a mesa, gritando palavrões, perdendo completamente o controle. A porta se abriu instantaneamente. 2 guardas entraram correndo na sala. Um deles imediatamente agarrou o visitante furioso pelo ombro, afastando-o da mesa. Cidadão, acalme-se! Para trás! Gritou o guarda. Rodrigo se debatia, continuando a lançar ameaças.
Seu rosto estava distorcido por uma careta de ódio genuíno. Helena não se levantou, nem sequer estremeceu. Ela permaneceu sentada, com as mãos sobre os joelhos, observando a histeria. Senhores agentes, disse ela em voz alta, clara e de aço, sobrepondo-se aos gritos. Peço que registrem o fato de ameaças à minha vida por parte do cidadão Andrade, bem como a tentativa de extorsão direta de propriedade com uso de chantagem. Os senhores ouviram tudo. Os guardas se entreolharam. Negar o óbvio era impossível. Para fora, cidadão, a visita acabou. Os guardas torceram rudemente os braços do infrator para trás e o empurraram para o corredor. Seus gritos ecoaram por algum tempo atrás da porta fechada, até finalmente se calarem. Helena ficou sozinha na sala. Ela olhou para os papéis rasgados no chão. Esta rodada estava ganha. O inimigo pensou que viera para finalizar a vítima, mas encontrou uma parede. Ele saiu em pânico, percebendo que seu plano perfeito tinha uma rachadura. Quando a auditora foi levada de volta para a cela, ela foi direto para sua cama, tirou o caderno quadriculado e a caneta de debaixo do colchão. Abrindo a terceira coluna, Provas da falsa denúncia, ela pulou uma linha e com uma caligrafia firme e cuidadosa escreveu: Data, visita de R, ameaças de morte, extorsão de assinatura. Testemunhas, 2 agentes da guarda. Gravidez falsa confirmada. Prontuário com doutora Arruda. O caderno foi fechado e guardado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia não um vazio sugador, mas uma força calma e fria. O balanço começava a se equilibrar. Os pesados portões de metal da penitenciária se abriram lentamente, com um rangido. Ouviu-se o baque surdo do ferro, um som que fica para sempre na memória de quem já cruzou essa linha. Helena deu um passo à frente. O vento frio do outono imediatamente entrou sob o tecido fino de um casaco barato. Sandra o comprara em uma loja popular especialmente para sua libertação, errando o tamanho. O casaco pendia em seus ombros magros como em um cabide. Passou-se 1 ano e meio, exatamente 547 dias. Sua liberdade condicional foi conquistada não com lágrimas ou humilhações, mas com o cumprimento perfeito e inquestionável do regime e a superação diária da meta na máquina de costura. Ela trabalhava da mesma forma como antes construía esquemas financeiros. Rápido, metodicamente, sem dar ao sistema um único motivo para reclamações. Na praça vazia em frente aos portões, não havia limusines, nem pessoas com flores. À beira da estrada estava apenas o velho carro da irmã, um pouco enferrujado nas bordas. Saindo do carro e se enrolando em um chale de tricô, Sandra correu para Helena, abraçando-a com força, escondendo o rosto em seu ombro magro, e chorou baixinho. Sem derramar uma lágrima, a mulher abraçou a irmã com o braço livre, olhando por cima de sua cabeça para a linha cinzenta e difusa do horizonte. Seu rosto permanecia calmo, as feições aguçadas, e em seu olhar não havia mais nada daquela esposa suave e amorosa que ela fora antes. Era o olhar de alguém que saiu para caçar. Na mão direita, com os dedos brancos de tensão, ela segurava firmemente uma sacola plástica comum. Dentro estavam os documentos de soltura e o caderno quadriculado, o único capital com que ela voltava a este mundo. Vamos, Sandra. A voz soou neutra e seca. Temos muito trabalho a fazer. A adaptação começou na dura realidade. Helena foi morar no apertado apartamento de 2 quartos da irmã. O assoalho rangia, as janelas velhas deixavam passar o vento. E na cozinha mal havia espaço para 2 pessoas. Depois da enorme casa de campo com janelas panorâmicas e empregados, esse contraste deveria quebrá-la. Mas a ex-dona de um império viu o apartamento apertado apenas como um posto de comando temporário. Ela precisava se legalizar. Para fazer solicitações oficiais, representar seus interesses e trabalhar com documentos, ela decidiu abrir um MEI, microempreendedor individual, e alugar um pequeno escritório. No terceiro dia de liberdade, Helena estava sentada no escritório iluminado de uma imobiliária. O corretor, um jovem de terno justo e um sorriso amigável e ensaiado, examinava seus documentos para o contrato de aluguel de uma sala minúscula em um centro empresarial. De repente, seu olhar parou em um atestado oficial. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma frieza profissional e cautelosa. Os papéis foram empurrados para a beira da mesa. Dona Helena, receio que não possamos fechar o contrato. O corretor evitava olhar, lá nos olhos. O proprietário do prédio tem regras rígidas de verificação de inquilinos. Não alugamos para ex-presidiários. A segurança não vai aprovar. Eu preciso de uma sala de 10 quadrados metros, uma mesa e uma cadeira.
respondeu a visitante calmamente. Estou disposta a pagar 3 meses de aluguel adiantado. A questão não é o dinheiro. Além disso, a senhora indicou como atividade consultoria financeira e auditoria. A senhora entende. Riscos de reputação. Ninguém quer ver em seu centro empresarial uma pessoa com antecedentes criminais. Desculpa. Pegando seus documentos em silêncio, Helena saiu. Ela saiu de portas de vidro de centros empresariais, de edifícios de escritórios modernos, de apartamentos adaptados no térreo. O cenário se repetiu 5 vezes. O estigma da condenação funcionava perfeitamente. A sociedade ergueu um muro, protegendo-se de pessoas como ela. Rodrigo calculou tudo corretamente. Uma ex-presidiária sem recursos não conseguiria encontrar nenhum canto para começar a lutar. Mas ele não contou com uma coisa. Helena nunca desistia diante de portas fechadas. Uma semana depois, ela encontrou o que procurava. Era um espaço horrível, um porão em um bairro residencial antigo, longe das ruas centrais. Antes, funcionava ali uma sapataria. A sala não tinha janelas, cheirava umidade e poeira velha, e a água corria constantemente pelos canos sob o teto. O proprietário, um homem idoso que precisava urgentemente de dinheiro, não se importava nem um pouco com atestados da colônia. Depois de lavar o chão com água sanitária, a nova inquilina, com as economias da irmã, comprou uma mesa de escritório usada e barata, uma cadeira de escritório bamba e um notebook barato, mas potente. Ela sentou-se à mesa, colocou o caderno quadriculado à sua frente e abriu a tampa do computador. A tela iluminou seu rosto com uma luz pálida e azulada. Uma inspiração profunda do ar viciado do porão marcou o início. A guerra havia começado oficialmente. Nas 3 semanas seguintes, Helena quase não saiu do porão. Chegando de manhã cedo, ela voltava para o apartamento da irmã tarde da noite, caindo de exaustão. Não havia cartas raivosas de uma mulher ofendida. As emoções ficaram no passado. Agora, o cérebro de uma das melhores analistas financeiras da cidade estava trabalhando. Um relatório gigante de várias páginas estava sendo elaborado. Os dedos batiam rapidamente no teclado. Os esquemas, recuperados de memória do caderno, agora eram apoiados por provas reais. O detetive Fábio, contratado ainda durante sua prisão, entregou ao advogado Arruda uma pasta grossa com extratos bancários e dados sobre a movimentação de fundos nas empresas de Rodrigo. Helena cruzava esses extratos com suas anotações. O quebra-cabeça se encaixava em um quadro perfeito, mas criminoso. A descrição do complexo sistema multinível de sonegação fiscal de centenas de milhões de reais ocupava dezenas de páginas. Eram indicados os dados exatos das contas offshore no Panamá, para onde os lucros eram desviados. Anexava-se uma lista de sobrenomes de diretores laranjas, pessoas em cujos nomes as empresas de fachada eram abertas e seus endereços reais. O nó foi desatado de forma tão competente e acessível que qualquer fiscal poderia levar o caso ao tribunal de olhos fechados. O relatório ocupou mais de 200 páginas de texto denso, gráficos e tabelas. Imprimindo-o em 3 cópias em uma impressora barata que constantemente atolava o papel, a autora organizou cuidadosamente as folhas em pastas de papelão grossas. Pela manhã, ela foi à agência central dos Correios. A fila andava devagar. Chegando ao guichê, Helena colocou os envelopes pesados na balança. Registrado com aviso de recebimento, disse ela ao atendente. A primeira carta foi enviada para a Polícia Federal, a segunda para a Receita Federal e a terceira para o Ministério Público Federal. Ela observou enquanto o atendente carimbava os envelopes. Os documentos importantes foram enviados, mas ainda havia um assunto pessoal a ser resolvido. Alguns dias depois, Helena e o advogado Arruda caminhavam pelo longo e silencioso corredor do prédio da Polícia Federal. Cheirava a cera de chão e café solúvel. Eles eram esperados no gabinete de um delegado especial. Amaral era um homem de uns 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, um olhar cansado e uma ruga profunda entre as sobrancelhas. Ele parecia alguém que trabalhava 12 horas por dia e há muito tempo deixara de acreditar na palavra das pessoas. Quando os visitantes entraram, Amaral não ofereceu café. Ele apontou para as cadeiras em frente à sua mesa, pegou a petição apresentada por Arruda no dia anterior e suspirou pesadamente. Helena Costa Andrade. O delegado olhou por baixo das sobrancelhas,
Eu estudei sua representação por denunciação caluniosa e fabricação de processo criminal por um grupo de pessoas. Deixando o papel de lado, ele entrelaçou os dedos. A senhora acabou de sair em liberdade condicional e imediatamente decidiu se vingar do ex-marido e de sua nova esposa. Eu a entendo, humanamente. Mágoa, raiva. Mas entenda-me também, tenho em andamento casos de grandes corruptos, estelionatários, organizações criminosas. Tenho criminosos de verdade na fila. E a senhora me traz uma briga de família, afirmando que toda a base de provas do tribunal era uma farsa. A senhora tem ideia do volume de trabalho que isso representa? Provar a falsificação de uma perícia médica 1 ano e meio depois. As palavras soavam cansadas, claramente prenunciando a recusa em abrir um inquérito por falta de provas. A ex-presidiária não o interrompeu. Esperando o delegado terminar seu discurso, ela abriu silenciosamente a pasta de plástico que segurava nos joelhos. O primeiro documento foi colocado sobre a mesa. Esta é uma cópia do prontuário médico real da cidadã Larissa, retirado do arquivo físico da clínica Vida Plena. A voz era calma, uniforme, sem um pingo de emoção. Por favor, observe a página 14. Diagnóstico: obstrução total das trompas uterinas. Infertilidade crônica, diagnosticada 6 meses antes do incidente. Franzindo a testa, Amaral puxou a folha para si. Em seguida, um segundo objeto foi colocado sobre a mesa, um pequeno pendrive. Aqui está a gravação de áudio da conversa com o ginecologista Dr. Igor. Ele detalha, sob gravação, como meu ex-marido lhe pagou R$500 mil em dinheiro no dia seguinte à minha queda. Com esse dinheiro, o médico desenhou hematomas com maquiagem cênica, criou um histórico médico falso e emitiu um atestado de interrupção de uma gravidez que nunca existiu. O delegado ergueu os olhos. O cansaço em seu rosto foi substituído por uma cautela profissional. Uma gravação obtida por meios particulares pode não ser aceita como prova direta no tribunal, observou ele secamente. Correto. Helena assentiu quase imperceptivelmente. Mas é suficiente para uma investigação preliminar. Pressionem o médico e ele dará um depoimento oficial. Ele tem mais medo da prisão do que do meu ex-marido. Ele tem seus próprios pontos fracos com medicamentos controlados. Pegando o caderno quadriculado, ela o colocou sobre a mesa e o abriu. O senhor disse que lida com grandes crimes econômicos, delegado. A mulher o olhou diretamente nos olhos. Meu ex-marido montou a falsa denúncia não por ódio. Ele fez isso por dinheiro. Ele me prendeu para não dividir os ativos no divórcio e para esconder um roubo em grande escala. Inclinando-se mais perto da mesa, ela continuou. Na página número 3 deste caderno está o esquema de desvio de fundos através de subcontratadas na construção de uma obra pública no ano passado. A empreiteira principal transferia dinheiro para 3 contas. Aqui estão os números. Essas contas pertencem a empresas de fachada. Os diretores são 2 aposentados e um estudante. Endereços de registro em massa. Em seguida, o dinheiro era convertido e ia para uma offshore no Panamá, cujo nome o senhor pode ver na 4ª linha. O prejuízo, apenas neste episódio, ultrapassa 120 milhões de reais. O silêncio tomou conta do gabinete. Ouvia-se apenas o som abafado dos carros do lado de fora da janela fechada. O tédio desapareceu do rosto de Amaral. Ele olhava para as linhas no caderno, escritas com uma caligrafia feminina irregular, e depois voltou o olhar para a visitante. Ela continuou a falar, com um tom gelado, sem se atrapalhar, operando com os mais complexos termos financeiros, citando porcentagens de lavagem de dinheiro, métodos de transações fictícias, formas de ocultar ativos. Em 10 minutos, toda a cadeia de lavagem de dinheiro de Rodrigo foi exposta ao delegado, mostrando exatamente como o império da construção roubava o governo e os credores. O advogado Arruda sentava-se ao lado, com as mãos sobre a barriga, observando com evidente satisfação a reação do policial. Amaral permaneceu em silêncio. Lentamente, fechando a pasta com os casos de outros suspeitos e empurrando-a para o canto da mesa, ele pegou a cópia do prontuário médico e depois olhou para o pendrive. A atmosfera no gabinete mudou completamente. Não havia mais uma ex-presidiária e um chefe condescendente. Havia 2 profissionais. "Qual é a sua formação, dona Helena?" perguntou Amaral. E em sua voz surgiu respeito. "Eu sou a auditora e criadora da estrutura financeira desta empresa." Helena fechou o caderno. "Eu conheço cada número ali.
escrevi um relatório detalhado. Ele está atualmente sob análise na Polícia Federal e na Receita. Mais cedo ou mais tarde eles virão atrás dele, mas o senhor delegado tem a chance de ser o primeiro. Prove o fato da denunciação caluniosa e da fraude e terá acesso a todas as suas contas e cofres. O senhor fechará o maior caso desta região nos últimos 5 anos. Recostando-se na cadeira, o delegado coçava o queixo pensativamente. Ele olhava para a mulher de casaco barato, sentada à sua frente. Viu uma pessoa que havia calculado tudo vários passos à frente. Estendendo a mão, ele pegou a representação junto com os documentos médicos e o pendrive. Se pelo menos metade do que a senhora contou aqui for verdade, Amaral olhou para ela com seriedade. Seu ex-marido vai ficar preso por muito tempo. E a nova esposa dele, junto, é a pura verdade. Helena se levantou. Aguardo suas providências, delegado. Ela e Arruda saíram do gabinete, deixando Amaral a sós com os documentos que garantiam uma catástrofe para o empresário. Descendo os degraus de pedra da delegacia, Helena não se encolheu com o vento frio. O mecanismo burocrático que um dia trabalhou contra ela, agora começava a agir em seu favor. Era impossível parar. Naquela noite, um restaurante de luxo nos arredores da cidade parecia o cenário de um filme sobre a vida dos aristocratas. O aniversário da construtora era comemorado com uma ostentação que deveria ofuscar concorrentes e acalmar credores. Em frente à entrada, na alameda perfeitamente limpa, estacionavam carros importados caros. No espaçoso hall, os convidados eram recebidos por garçons de smoking e luvas brancas, servindo em bandejas de prata taças de champanhe de safra. No centro do salão principal, esculturas de gelo de 2 metros de altura com o logotipo da empresa derretiam lentamente. Nas mesas, cobertas com toalhas pesadas e engomadas, a nata do empresariado local estava reunida ali, funcionários de alto escalão de órgãos de fiscalização, parceiros e jornalistas de colunas sociais especialmente convidados. O empresário se sentia um triunfador. Um smoking de veludo azul escuro feito sob medida realçava perfeitamente sua figura. Ele se movia de um grupo de convidados para outro, apertando mãos, distribuindo elogios de praxe, rindo de forma leve e descontraída das piadas das pessoas certas. Ao seu lado, de braço dado, caminhava orgulhosamente Larissa. A preparação para aquela noite fora minuciosa. Um vestido de seda pesada cor de esmeralda, justo ao corpo, e no pescoço e orelhas brilhavam diamantes. O colar valia o mesmo que um bom apartamento de 3 quartos no centro da cidade. A garota olhava para as esposas dos parceiros com um leve desdém, desfrutando de seu status de dona absoluta daquela vida. Quando o relógio marcou 21 Ogara, o mestre de cerimônias pediu a atenção dos convidados para o palco. Os músicos tocaram uma fanfarra suave. Rodrigo, ajeitando a gravata borboleta, subiu os degraus com facilidade. A esposa ficou na beirada do palco, olhando para o marido com adoração. Pegando o microfone, o orador esperou o silêncio. Centenas de olhos o fitavam com expectativa. Caros amigos, estimados parceiros, fazendo uma pausa, Rodrigo começou a falar suavemente, com confiança, com uma leve rouquidão. Hoje, nossa empresa completa 20 anos. Olho para este salão e vejo pessoas com quem passamos por fogo e água. Ele levou teatralmente a mão ao peito. Há 20 anos começamos do zero, em um escritório apertado, sem contatos e sem muito dinheiro. Lembro-me das noites sem dormir, dos riscos, mas eu criei este império com meu suor e sangue. A multidão explodiu em aplausos de aprovação. Larissa bateu palmas, sorrindo amplamente para as câmeras dos fotógrafos. E sabem qual é o segredo do nosso sucesso? Rodrigo elevou a voz, sobrepondo-se ao barulho. O principal nos negócios não é apenas o cálculo frio. O principal é a honestidade. É a transparência absoluta perante o Estado e perante vocês, nossos parceiros. E claro, são os valores familiares que nos dão força para seguir em frente. Erguendo uma taça de champanhe que um garçom lhe entregou na hora certa, ele fez um brinde. A vocês, amigos, ao trabalho honesto e ao nosso futuro comum. As pessoas no salão começaram a levantar suas taças em resposta. Ouviu-se o leve tilintar de cristais. E, naquele exato segundo, as imponentes portas de carvalho do restaurante se abriram com tanta força que bateram nas paredes. O estrondo ecoou pelo salão. Os músicos no palco perderam o ritmo e se calaram. Seguiu-se uma pausa pesada e imóvel. No salão, marchando com botas pesadas no piso de mármore, entraram homens de uniforme preto,
capacetes e máscaras. Em suas mãos, armas automáticas. Os policiais se espalharam pelo perímetro do salão em segundos, bloqueando as saídas. Todos permaneçam em seus lugares, soou uma voz alta e metálica de um megafone portátil. Operação da Polícia Federal. Mãos sobre as mesas, onde possamos vê-las. O evento social foi irremediavelmente arruinado. As mulheres soltaram gritos baixos, os homens baixaram apressadamente as taças e colocaram as mãos sobre as toalhas brancas. Ninguém tentou discutir. Aqueles que 1 minuto antes aplaudiam o aniversariante e brindavam a sua saúde, agora tentavam desviar o olhar, se afastar, fingir que estavam ali por acaso. Através da fileira de policiais do batalhão de choque, o delegado Amaral caminhou lentamente. Ele usava um uniforme formal e nas mãos a conhecida pasta preta. Ignorando os convidados, ele fixou o olhar apenas no pau. Rodrigo estava parado ao microfone. A mão com a taça congelou no ar. O rosto, que 1 segundo antes irradiava confiança, tornou-se cinzento, terroso. O sorriso caro se transformou em uma careta patética e confusa. Subindo os degraus, Amaral se aproximou. Os jornalistas, percebendo rapidamente a situação, começaram a filmar. Os flashes das câmeras cegavam, registrando cada segundo daquela humilhação pública. O delegado tomou o microfone das mãos enfraquecidas com autoridade. A fina taça de cristal caiu e se quebrou com um estilhaço no chão de madeira do palco. Olhando para o salão, o representante da lei desdobrou um papel de sua pasta. Rodrigo Ferraz de Almeida. A voz, amplificada pelos alto-falantes, preencheu cada canto do restaurante. O senhor está preso. Estou lendo o mandado de busca e apreensão em todas as instalações de sua empresa e o bloqueio de todas as suas contas bancárias. O senhor é suspeito de cometer crimes previstos em 3 artigos do Código Penal: sonegação fiscal em larga escala, estelionato, bem como denunciação caluniosa e fabricação de provas. As palavras caíam pesadas e inevitáveis. Denunciação caluniosa. Rodrigo entendeu o que aquilo significava. Helena, ela não quebrou, saiu e contra-atacou. Uma tentativa de se justificar perante a multidão de parceiros, que agora o olhavam com desprezo e medo indisfarçáveis, foi patética. Isso é algum mal-entendido. Rodrigo lambeu os lábios secos. Sua voz falhou, tornando-se um guincho. Vou reclamar, meus advogados. Sem dar ouvidos, Amaral acenou para 2 agentes à paisana que subiram ao palco logo atrás. Um deles tirou as algemas. As pulseiras de metal se fecharam com um clique duro nos pulsos bem cuidados, sobre as abotoaduras caras e os punhos brancos do smoking de veludo. O detido foi virado e levado para a saída. Ele caminhou pelo longo corredor entre as mesas. As pessoas para quem ele 1 minuto antes falava de sua honestidade recuavam, desviando os olhos com nojo. Seu olhar procurava os funcionários públicos a quem ele subornara por anos. Os parceiros com quem dividir os lucros, mas encontrava apenas as costas deles. Da noite para o dia, eles se tornaram um pária, um ativo tóxico. Larissa estava na beirada do palco, encolhida contra a cortina pesada. Quando o marido foi levado passando por ela, ele olhou com esperança, esperando apoio, lágrimas, qualquer reação. Mas Larissa o olhava não com horror, mas com uma atenção fria e calculista. Ela estava avaliando a situação, e suas conclusões não seriam animadoras. O interrogatório durou a noite toda. Amaral não pressionou, não gritou. Ele simplesmente colocava sobre a mesa documentos, extratos bancários, esquemas de transações do relatório de Helena, depoimentos de laranjas que começaram a entregar o chefe nos primeiros interrogatórios e, o principal, a gravação da conversa com o ginecologista, confirmando que a gravidez era uma ficção, comprada por R$500 mil. Pela manhã, o suspeito estava completamente esmagado. O smoking de veludo estava amassado e encharcado de suor. O cabelo, desgrenhado, e sob os olhos bolsas escuras. Ele permaneceu em silêncio, recusando-se a depor sem seu advogado pessoal. Pela manhã, após a decisão do juiz de plantão, ele foi liberado para casa. A acusação era econômica e até o julgamento principal foi decretada prisão domiciliar com proibição do uso de meios de comunicação e internet. Saindo do prédio da Polícia Federal para a Rua Fria da Manhã, Rodrigo enfiou a mão no bolso, pegou o celular para chamar o motorista. A tela não acendeu. O aparelho fora apreendido como prova. Teve que caminhar até o ponto de táxi mais próximo. Sentando-se no banco de trás, afundado de um carro velho, o passageiro deu o endereço de sua mansão. R$200, resmungou o taxista.
sem se virar. Procurando a carteira no bolso interno, Rodrigo tirou vários cartões de crédito. Todos estavam bloqueados por ordem judicial. Não havia dinheiro vivo na carteira. O hábito de carregar notas desaparecera há muito tempo. Teve que tirar do dedo um pesado anel de ouro e entregá-lo silenciosamente ao motorista. O taxista ergueu a sobrancelha surpreso, mordeu o ouro para testar, resmungou e ligou o motor. Durante todo o caminho, Rodrigo olhou pela janela, roendo os lábios nervosamente. Ele tremia. O império desmoronara em uma noite. Contas oficiais bloqueadas. Parceiros se afastariam. Advogados exigiriam somas astronômicas para defendê-lo, em um caso com provas irrefutáveis. Mas havia um plano B, que nem Helena conhecia. No quarto, atrás de um quadro maciço, havia um cofre embutido. Ali guardava-se uma reserva de emergência. Cerca de $1 milhão em notas de 100. Isso seria suficiente. Encontraria os melhores advogados, subornaria testemunhas, se necessário, organizaria uma fuga para o exterior. Com dinheiro, qualquer problema pode ser resolvido. O principal era chegar ao cofre. O táxi parou nos altos portões de ferro forjado. Saindo do carro, Rodrigo caminhou pela alameda de acesso. A casa estava estranhamente silenciosa. A segurança desaparecera. Aparentemente, ao saber do bloqueio das contas, o chefe da segurança decidiu não perder tempo com o falido. A porta de entrada cedeu. No hall, a luz estava acesa. No chão, havia algumas caixas, papel amassado. Tirando os sapatos, o dono da casa correu pela larga escada de carvalho para o segundo andar. A respiração estava ofegante. O sangue pulsava nas têmporas. Entrando no quarto, ele congelou. O quadro com a paisagem estava deslocado para o lado. A pesada porta de aço do cofre secreto estava escancarada. Correndo para a parede, Rodrigo olhou para dentro. Estava absolutamente vazio. Não havia um único maço de notas. Virando-se, ele viu Larissa. No meio do enorme quarto, a garota, vestindo um agasalho de cachemira e tênis caros, tentava com esforço visível fechar o zíper de uma mala de viagem enorme e estufada com logotipos de uma marca famosa. Ao lado havia outras 3 malas menores, também cheias de coisas. O olhar passou do cofre vazio para a esposa. Você, o ar faltava. Onde está o dinheiro? Levantando a cabeça, Larissa não parecia assustada. Pelo contrário, seu rosto expressava um extremo grau de irritação, como se tivesse sido interrompida de uma tarefa muito importante. Que dinheiro? Ela puxou com força o zíper da mala, finalmente fechando-o. O que estava no cofre? $1 milhão. Rodrigo explodiu em um grito alto e desesperado. Ele deu um passo em sua direção. O que você está fazendo? Coloque de volta. É o dinheiro para meus advogados. Eu vou ser preso. Larissa se endireitou. Ajeitando o cabelo e pegando a bolsa da penteadeira, ela olhou para o marido com um olhar longo e desdenhoso. Um olhar de profundo desprezo. E o que eu tenho a ver com seus advogados? Sua voz era neutra e fria. A doce submissão demonstrada por anos desapareceu. Você vacilou, Rodrigo. Você deixou sua ex-esposa te esmagar. Eu sou seu marido, ele gritou, dando mais um passo. Devolva o dinheiro. Temos que ficar juntos. Um sorriso foi a resposta dela. Marido? Você é um falido e um criminoso prestes a ser condenado. Suas contas estão bloqueadas, a casa será tomada pela justiça e você vai pegar uns 10 anos de regime fechado. Não vou gastar meus melhores anos com você. Não sou mulher de bandido. Não fui contratada para levar comida na prisão. Aproximando-se da mala, ela pegou a alça retrátil. Eu peguei o dinheiro, constatou ela calmamente, olhando nos olhos. Considere como meu acerto de contas por danos morais e pela juventude que gastei com você. Eu mereci. Ela contornou facilmente o homem que estava em seu caminho, puxando a mala pesada. As rodinhas rangeram desagradavelmente no parquet caro. Uma tentativa de agarrar seu braço falhou. Larissa puxou o cotovelo bruscamente. Não me toque. Ela sibilou entre os dentes, ou eu adiciono ao seu processo uma queixa de violência doméstica. Testemunhas, como você sabe, não são difíceis de comprar. Rodrigo congelou. Suas próprias armas, seus métodos sujos, agora estavam sendo usados contra ele. Ajeitando-se, a garota saiu do quarto. Logo, ouviu-se o som da porta de entrada se fechando. Da rua, veio o som curto e impaciente de uma buzina de carro. Aproximando-se da janela, Rodrigo viu um carro esportivo baixo. Ao volante, um jovem de ombros largos e óculos escuros. O personal trainer de Larissa, com quem ela ia religiosamente 3 vezes por semana, o rapaz saiu rapidamente, jogou as malas pesadas no porta-malas,
abriu a porta para a passageira, o carro arrancou, deixando marcas pretas de pneu no asfalto. Um silêncio absoluto e mortal pairou na casa. Não havia mais empregados, não havia mais segurança, não havia mais esposa, não havia mais dinheiro. As pernas fraquejaram. Sem conseguir se equilibrar, o falido desabou no chão, bem em frente à porta de aço aberta do cofre vazio. Agarrando a cabeça com as mãos, ele começou a tremer. A fachada perfeitamente construída desmoronou, revelando um homem covarde e solitário que não tinha mais nada. A justiça, da qual ele se esquivara por tanto tempo, finalmente lhe apresentou a conta. A noite tardia de novembro caiu sobre a cidade com uma chuva fria e oblíqua. A água escorria em riachos ruidosos pelos vidros da minúscula janela no teto do escritório do porão. Lá dentro estava quente e seco. Um aquecedor velho zumbia. Na mesa, a tela de um notebook brilhava com uma luz constante. A auditora estava sentada em sua mesa barata e usada, verificando metodicamente a declaração de imposto de renda de seu primeiro cliente legal. A nova empresa dava seus primeiros passos. Havia muito trabalho. A imersão profunda nos números foi interrompida pelo rangido longo e lamurioso da pesada porta de metal que levava da rua para o subsolo. O som dos passos na escada era irregular, arrastado. Alguém descia, pesadamente, parando com frequência e respirando com dificuldade. Ao ouvir os passos, a mulher não se assustou. Salvando calmamente o documento e fechando a tampa do notebook, ela cruzou as mãos sobre a mesa, esperando o visitante noturno. A porta do escritório se abriu um pouco. Primeiro, apareceu uma mão trêmula e suja, agarrando-se ao batente da porta. Em seguida, na luz fraca da lâmpada do corredor, surgiu uma figura masculina. Helena olhou para o recém-chegado e não sentiu nada, além de uma leve e distante surpresa. Do bilionário polido e autoconfiante que a olhara com desprezo na sala de visitas da prisão, não restava um único traço. Na soleira estava Rodrigo. O terno italiano, caro e feito sob medida, se transformara em um trapo sujo e amassado. As calças estavam manchadas de lama até os joelhos. A camisa, antes impecavelmente branca, estava acinzentada e desabotoada no peito, revelando uma pele flácida. Em seu rosto, uma barba grisalha e desleixada crescia densamente. Os olhos inflamados, com vasos sanguíneos rompidos, pareciam vermelhos, e sob as pálpebras, olheiras profundas e escuras. Ele não cheirava mais a perfume de grife. O ar no pequeno escritório foi instantaneamente impregnado por um cheiro pesado e azedo de álcool barato, suor velho e pânico incontrolável. Balançando, o visitante olhava para a dona do escritório como se visse uma divindade. Dando um passo em falso, ele não conseguiu se manter em pé. As pernas dobraram e Rodrigo caiu pesadamente de joelhos, bem em frente à mesa barata. O baque surdo dos ossos no linóleo velho ecoou no silêncio da sala. Erguendo o rosto distorcido, ele começou a chorar. Não eram as belas e contidas lágrimas masculinas exibidas para as câmeras no tribunal. Era a histeria de um homem quebrado e esmagado. Chorando alto e soluçando pateticamente, ele espalhou com as mãos sujas as lágrimas misturadas com ranho pelo rosto. Leninha, a voz falhou em um uivo rouco. Lena, eu te imploro. Estendendo as mãos para a beira da mesa, como um náufrago em direção a um salva-vidas, Rodrigo não ousou tocá-la. Retire a queixa. Diga a todos que você se enganou, que os números estão errados. Eles levaram tudo de mim, Lena. Tudo. As contas estão bloqueadas, a casa foi lacrada, os carros foram para o pátio. Não tenho dinheiro nem para um táxi. Vim a pé até aqui. A ouvinte permanecia imóvel. Olhando para o homem com quem vivera 20 anos, ela não encontrava em si uma gota de piedade. Raiva, mágoa, ódio, tudo isso se consumira lá, na dura beliche da prisão. Agora diante dela estava apenas um devedor falido, a Larissa. Batendo com o punho no chão, Rodrigo tremeu em um novo acesso de histeria. Ela limpou meu cofre, levou todo o dinheiro, até o último centavo, e fugiu com um marombeiro qualquer. Ela me abandonou como um cachorro. Levantando a cabeça, ele a olhava com um desamparo infantil absoluto. A ilusão de grandeza desapareceu, deixando-o sozinho com a realidade. Eu sou um zero sem você, Helena. A confissão ecoou pelo porão. Eu sou um nada. Não consegui nem lembrar as senhas dos cofres. Estavam todas na sua cabeça. O delegado coloca esses esquemas, essas transações na minha frente,
e eu olho para eles e não entendo um único número. Eu não sei de nada, me ajude, Leninha, você é um gênio, você vai nos tirar dessa. Você sabe como negociar com a Receita. Diga a eles que vamos devolver tudo. Eu vou devolver tudo, só não me entregue a eles. Eu não vou sobreviver na prisão. Esse fluxo de consciência soou em completo silêncio, quebrado apenas pelo zumbido do aquecedor e pelo barulho da chuva do lado de fora. Helena não se levantou nem elevou a voz, não o repreendeu pela traição. Por que explicar a um cego a diferença entre as cores? O olhar, fixo no homem ajoelhado, expressava uma indiferença absoluta, calma e desdenhosa. Lembra o que você me disse na jaula do tribunal, Rodrigo? O tom neutro não continha metal nem raiva, apenas a seca constatação de um fato. O choro foi interrompido por uma inspiração ruidosa. O devedor olhava de baixo para cima, avidamente, agarrando-se a cada palavra, ainda esperando a salvação. Você disse que legalmente o império era seu, que o negócio era seu, continuou Helena. Então, pegue-o todo. Junto com os bloqueios, as dívidas com a Receita Federal, os empréstimos não pagos e os artigos do Código Penal. É todo seu, por direito. Lena não, ele gemeu, baixando a cabeça. Você achou que me destruiu me prendendo? Respondeu a mulher, inclinando-se um pouco para frente e apoiando os cotovelos na mesa. Mas você errou nos cálculos. Você apenas demitiu sua melhor gerente de crises, a pessoa que cobria seus buracos financeiros. Agora não há ninguém para cobrir os buracos. Fazendo uma pausa, ela permitiu que o sentido do que foi dito chegasse à sua consciência destruída. Nosso balanço está fechado, Rodrigo. O débito bateu com o crédito. Ninguém deve nada a ninguém. Você é um falido absoluto, 100%. Agora levante-se e saia daqui. As palavras soaram pesadas e definitivas. Rodrigo entendeu que era o fim. Nos olhos da mulher sentada à sua frente não havia uma única brecha, a menor fraqueza. A porta se fechou para sempre. Sem encontrar forças para se levantar, o outrora influente empresário gemeu surdamente de impotência. Arrastando-se na sujeira do chão, ele rastejou de 4 até a saída. Assim que ele estava no corredor, a porta se fechou silenciosamente. Respirando fundo, a auditora abriu a tampa do notebook e continuou a verificar a declaração de imposto de renda. O ar no escritório se purificava gradualmente. A máquina judicial, tendo à sua disposição uma base de provas impecavelmente preparada, funcionou de forma rápida e implacável. Helena esteve presente na leitura da sentença. Vestida com um terno cinza, austero e elegante, ela sentou-se na última fila. Rodrigo estava na mesma jaula de vidro, o aquário, onde ela um dia se sentara. Em poucos meses de prisão, ele emagrecera muito. O rosto adquiriu um tom terroso, e o olhar tornou-se vazio e assustado. Não havia mais teatro para o público. O réu olhava para o chão. O juiz leu a sentença por quase 1 hora. Fraudes econômicas, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, estelionato e, finalmente, denunciação caluniosa com fabricação de provas. O resultado foi previsível: 7 anos de reclusão em regime fechado, mais o confisco total de todos os bens pessoais para quitar as dívidas multimilionárias com o Estado. O golpe do martelo de madeira pôs um ponto final na história do Império da Construção. O destino de Larissa não foi menos exemplar. Ela foi detida 2 semanas após a prisão de Rodrigo, ao tentar cruzar a fronteira por terra em um carro alugado. Nas malas de grife, encontraram dinheiro não declarado, o mesmo $1.000.000 do cofre de casa. O jovem personal trainer, avaliando as perspectivas de conversar com os investigadores, imediatamente depôs contra sua companheira, afirmando não saber a origem do dinheiro. O julgamento de Larissa ocorreu separadamente. Ela foi considerada culpada de falso testemunho, participação em estelionato e tentativa de evasão de divisas. Todas as joias, carros e roupas caras foram confiscados. Quando a sentença de 3 anos de reclusão foi proferida, Larissa gritou no tribunal, exigindo advogados e ameaçando a todos. Mas o sistema era surdo a histerias. A ironia do destino foi absoluta. A distribuição a enviou para cumprir pena na mesma penitenciária feminina onde Helena um dia vestira o uniforme cinza e áspero. O círculo se fechou. A justiça colocou cada um em seu lugar. Passaram-se 2 anos. O sol da primavera inundava generosamente de luz a espaçosa varanda de uma grande e bela casa de campo. Este imóvel Helena comprou com seu próprio dinheiro, ganho honestamente. Após a vitória no tribunal, ela fundou uma nova empresa de consultoria. A reputação de uma auditora implacável, inabalável e brilhante que desmascarou fraudes multimilionárias
tornou a empresa uma das mais requisitadas do mercado. Os clientes faziam fila, o ar cheirava a terra úmida, a botões de flores se abrindo e a café recém-feito. Sandra, em um vestido de casa leve, estava na beirada da varanda, regando as tulipas plantadas em vasos com um regador de plástico colorido. O rosto da irmã mais velha estava mais suave. Ela cantarolava baixinho uma melodia antiga. Na varanda surgiu Helena, vestindo um simples jeans claro e um aconchegante suéter de cachemira. Colocando 2 xícaras de café na mesinha de vime, ela inspirou profundamente o ar puro da primavera. Por dentro havia paz. O balanço fora completamente restaurado. As velhas feridas cicatrizaram, deixando apenas marcas finas e quase imperceptíveis. De repente, a porta de entrada se abriu com um estrondo. Para a varanda, batendo ruidosamente as sandálias, correu uma menina de 5 anos. 2 tranças loiras, bem apertadas, balançavam divertidamente a cada passo. Ela usava um vestidinho amarelo vibrante e em seus olhos enormes e claros brilhava uma felicidade sem nuvens. Era Aninha, uma menina do orfanato da cidade, oficialmente adotada 1 ano antes. Passando por todas as comissões e verificações, a nova mãe conseguiu provar que sua antiga condenação fora um erro judicial. Mamãe! Aninha correu e se chocou contra as pernas de Helena, abraçando-as com força. A tia Sandra disse que hoje vamos tomar sorvete. É verdade? Vamos ao parque? Ajoelhando-se, Helena pegou a menina nos braços e a ergueu no ar. Aninha riu alto e contagiante, abraçando seu pescoço, pressionando contra si o corpinho quente, cheirando a leite e shampoo de bebê. A mulher sentiu a última tensão interna se dissipar. A sensação física daquela pessoa querida a curava. A resposta foi um riso sincero, quente e profundo. O riso de alguém que passou pelas provações mais difíceis, mas conseguiu reconstruir seu mundo. Um mundo onde não havia lugar para mentiras e traições. Claro que vamos tomar sorvete, minha pequena. Um beijo forte na sua cabecinha quente. Vamos ao melhor parque e compraremos o maior sorvete. De pé na varanda ensolarada com a criança nos braços, ela olhava para a irmã, que sorria através de lágrimas de alegria. Em algum lugar da cidade, na gaveta de uma mesa de escritório cara, estava um caderno velho e surrado, quadriculado. A dona nunca mais o abriu. Não havia necessidade de virar as páginas do passado. O balanço estava perfeitamente fechado, linha por linha. Ninguém devia mais nada a ninguém.